Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o Jonatas Galante, contador. Estou com um projeto pessoal de gravar uma playlist aqui no YouTube, ministrando algumas aulas de contabilidade básica para microempreendedores. Nós estamos já na aula número 19, seguindo aqui a metodologia do estudo dirigido, na qual estou usando um e-book, um livro digital que foi preparado por mim. Você pode estar adquirindo uma cópia digital deste e-book pelo link da descrição, ok? Uma cópia digital por apenas R$ 29,90. Adquirindo o meu e-book, você estará contribuindo com o projeto. Além disso, é muito importante que você se inscreva no canal, marque o sininho para que você não perca nenhuma atualização. Eu vou lançar uma segunda playlist que é Fundamentos de Finanças Empresariais, mas eu considero como um pré-requisito que você tenha pelo menos aí os conhecimentos básicos de contabilidade. Nós estamos ministrando mini aulas de fundamentos de contabilidade de forma bastante elementar, mini aulas aí de 10, 15, no máximo 20 minutos. E o tema da aula 19 é terminologia contábil das saídas de recursos. Nós vamos falar a diferença entre um desembolso, um gasto, um investimento, uma perda, o que é um custo, o que é uma despesa. É muito importante você, como empresário, empresária, que compreenda então esses aspectos, porque isso faz muita diferença no dia a dia, na gestão financeira da empresa. Então vamos iniciar a nossa aula. Bem, então na gestão financeira e contábil da empresa, é fundamental que você compreenda então a diferença entre alguns conceitos de gasto, investimento, custo, despesa, desembolso e perda. Cada um desses termos ele possui um significado específico e impacta de maneira diferente a análise econômica de uma empresa. Essa classificação ela permite um melhor planejamento e controle dos recursos da empresa. A palavra-chave aqui é planejamento e controle dos recursos da empresa, ou seja, vai ajudar na tomada de decisões estratégicas e na otimização dos resultados da empresa. Quando nós falamos de resultado, nós nos referimos a lucro ou prejuízo. Então, o gasto é um termo genérico que se refere ao sacrifício financeiro, ou seja, promessa de entrega de ativos, normalmente dinheiro, que é realizado para aquisição de bens ou serviços. Então nós usamos essa terminologia gasto quando ocorre um sacrifício financeiro, uma promessa de algum ativo. Esse ativo ele vai ser normalmente dinheiro. Nós vamos usar o recurso financeiro para fazer a aquisição de bens ou serviços. Então o gasto ele pode ser classificado como custo, despesa, investimento ou até mesmo perda, dependendo da sua finalidade e impacto no negócio. Então o gasto ele é genérico, ele envolve uma gama de coisas, pode ser custo, despesa ou investimento. A empresa incorreu num gasto, houve um sacrifício financeiro, saiu algum recurso do caixa ou banco e em troca você vai adquirir bens ou serviços. Exemplo de gasto: a compra de matéria-prima para a produção de um bem é um gasto. Outro gasto incorrido na contratação de mão de obra, tanto na produção quanto na distribuição dos produtos. O gasto incorrido para pagar o salário dos diretores, o gasto incorrido na compra de um ativo imobilizado. Então ocorre o gasto no momento do reconhecimento da dívida, no caso, compra a prazo ou a compra à vista, beleza? Então aqui nós falamos da primeira terminologia, que é o gasto. O gasto ele é uma forma mais ampla, geral. Pode ser o gasto, ele pode ser custo, despesa, investimento. Agora nós vamos falar da segunda terminologia, que é o investimento. Agora vamos falar do investimento. O investimento é um gasto que ele visa gerar retorno futuro para a empresa. Normalmente está associado à aquisição de bens ou serviços que contribuirão para a geração de receita ao longo do tempo. Exemplo de investimento: compra de uma máquina para aumentar a produção de uma fábrica. Neste caso é um investimento permanente. Já o investimento em matérias-primas, um investimento temporário. Investimento em fundos imobiliários ou compra de ações.
beleza? De outras companhias. Então, o investimento ele visa gerar retorno futuro. Esse investimento ele irá ajudar a trazer mais receitas para a empresa, seja por meio da receita operacional, que está relacionado ao core business da empresa, ou seja, a parte operacional, o seu objeto social, quanto receitas financeiras. Agora vamos falar do custo. O que seria o custo? Então, o custo ele é um gasto diretamente relacionado à produção de bens ou serviços. Ele pode ser classificado como um custo fixo, que normalmente não vai variar com a produção, e o custo variável, ele varia conforme o volume produzido. O custo ele é muito importante para as empresas que têm o processo produtivo, as empresas industriais, que pegam a matéria-prima, pegam um produto, um insumo bruto e transforma isto em um produto acabado. Vamos imaginar um serralheiro que pega as barras de ferro e transforma em janelas, em grades, em portões. Vamos imaginar pessoal que trabalha com móveis planejados, que pega as chapas de MDF e transforma em móveis planejados. Ocorre um processo produtivo. Então, basicamente é isso. E também serve como um mecanismo de controle para você poder precificar os produtos e os serviços. Então, no momento em que a empresa incorre no gasto de fatores de produção, como bens, serviços e mão de obra, contabilmente é classificado como um custo, pois é contabilizado no ativo. Então lembre-se nos nossos exemplos que nós falamos da empresa do comércio, quando ela compra a mercadoria, a empresa, o nosso estudo de caso, a Silva e Anjos, que comprou lotes de sapatos, as mercadorias para revenda, é classificado num ativo. Essas mercadorias elas ficam contabilizadas no ativo até que ocorra a venda. A partir do momento que ocorreu a venda, ocorre a baixa do estoque e nós reconhecemos o custo. No caso, o custo da mercadoria vendida. Mas agora nós vamos falar daqui para frente um pouco sobre as empresas industriais. O quanto é importante você, microempresária que tem aí uma pequena indústria que pega um produto, uma matéria-prima e transforma num produto acabado. É muito importante que você compreenda esses aspectos de fundamentos de contabilidade de custos para poder precificar o seu produto, certo? Então, a empresa ela utiliza matéria-prima, mão de obra e outros insumos e elabora o produto. O produto acabado, ele fica contabilizado no ativo, contabilmente falando, até que ocorra a venda. Então, o produto é baixado da conta de produtos acabados e reconhecido o custo do produto vendido. Esse é a sua receita, o seu lucro, ele deve ser maior que o custo. Caso contrário, você vai estar incorrendo em prejuízo. Alguns exemplos de custo: matérias-primas utilizadas na fabricação de um produto, mão de obra incorrida na fabricação de um determinado produto. Então, pode ser um custo, pode ser tanto a matéria-prima quanto a mão de obra. Mais para frente, você vai ver que existem classificações de custo que vai ajudar no processo de controle para precificar o seu produto. Existem sistemas de custeio. Deixe nos comentários se você gostaria que eu gravasse uma playlist, pelo menos umas 3 aulas, falando dos sistemas de custeio, trazendo exemplos práticos de como é importante a empresa estar controlando todos esses recursos. Bem, as despesas é um gasto relacionado à administração ou comercialização, marketing de produtos ou serviços da empresa, mas que não está diretamente ligado à produção. Então existe essa distinção entre o que está ligado à linha de produção, na qual nós tratamos de custo, com aquilo que está relacionado à parte administrativa da empresa, a parte comercial, a parte de marketing, na qual nós tratamos como despesa. Então lembre-se que o custo ele transita pelo ativo, ele fica ativado, esse custo ele fica ativado e no momento que ocorre a venda ou o consumo da mercadoria que a empresa vende, ela obtém a receita, ocorre então o reconhecimento desse custo lá na demonstração de resultados. Já a despesa, ela já entra direto na demonstração de resultados. Ela não vai transitar pelas contas do ativo. Então, basicamente, a diferença entre custos e despesas
são esses. Nós vamos analisar ali mais para frente os fluxos dos custos e você vai conseguir compreender, então, visualmente como funciona. O exemplo de despesa, o pagamento de salários do setor administrativo ou gastos com propaganda. Existe muito mais, né? Muitos outros exemplos aqui, estamos apenas resumindo. Agora, o desembolso. O desembolso, ele ocorre quando há a efetiva saída de dinheiro do caixa da empresa. Ele pode estar relacionado a qualquer um dos conceitos anteriores, pois um gasto pode ser reconhecido contabilmente antes de ser efetivamente pago, tá? Então, o desembolso é quando ocorre efetivamente a saída do recurso financeiro do caixa. Exemplo, o pagamento de uma fatura de energia elétrica referente ao mês anterior, ou o pagamento das comissões sobre vendas. Então, lembre-se que despesas reduzem o patrimônio líquido. Então, é muito importante a empresa mensurar corretamente as despesas para que não impacte no lucro da entidade. Mensurar, ou seja, quantificar, fazer o levantamento monetário, mensurar corretamente as despesas, certo? E perdas. O que são perdas? Perda representa um gasto involuntário e anormal, que não gera retorno para a empresa, geralmente decorrente de eventos inesperados. Veja que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, aqui eu sou do estado do Paraná, mas nosso estado que compõe aqui a região sul, o Rio Grande do Sul, teve aquele fato das enchentes, né, que acabou causando muitos prejuízos para diversos produtores rurais, agropecuaristas, empresas de diversos ramos de atividade. Então, a contabilidade provavelmente teve que reconhecer muitas perdas naquele acontecimento, ok? Então, a perda é um acontecimento involuntário. Então, exemplo, um lote de mercadorias estragado devido à falha no armazenamento. Perdas são itens que são contabilizados diretamente no resultado, assim como despesas. Outro exemplo de gasto incorrido com mão de obra durante o período de greve dos colaboradores também pode ser classificado como uma perda. Outro exemplo, materiais deteriorados, ou seja, o colaborador detecta que determinada matéria-prima não está apta para ser utilizada no processo produtivo, então este material é contabilizado como perda. Com isso, nós encerramos a aula 19. Nós vamos entrar na aula 20. O tema da aula 20 é comparação estoques de empresas do ramo de comércio versus indústria. Lembrando que eu te convido a se inscrever no meu canal. Se inscrevendo, dando like, marcando o sininho e compartilhando, você ajuda aí o projeto, o canal a crescer, ajuda a este conteúdo chegar para mais pessoas, ok, pessoal? Então eu agradeço, nos vemos na próxima aula, muito obrigado e até mais!